Voltei com mais um vídeo aqui no canal, trazendo relato de parto da Agnes. Muita gente gosta de assistir esse tipo de vídeo, quer saber as coisas que aconteceram. Então eu resolvi trazer, tô tentando gravar esse vídeo pela terceira vez, mas não tá dando certo. Toda hora eu me enrolo, eu choro, então eu vou pedir desculpa aí com vocês, que eu tenho certeza que eu vou chorar. O da Lana eu não gravei, porque até hoje eu falar do pai dela eu choro. O pai dela foi em São Sebastião do Paraíso e foi repleto de erros médicos. Então, até hoje, de eu lembrar, eu choro. Mas da Agnes eu vou tentar contar pra vocês sem chorar, tá? Vou tentar. Então, vamos pro vídeo sem mais enrolação. Tá, vamos lá. Deixa eu pegar, eu vou explicar pra vocês todos os detalhinhos desde o início pra vocês entenderem e não ficar perdido. O máximo que eu conseguir lembrar. Se eu não me engano, dia 13 de novembro a gente fez uma ultrassom. E na ultrassom a gente viu que a Agnes estava no limite entre peso saudável e abaixo do peso. E no pré-natal de tarde a doutora já falou isso, que das vezes por ela tá no peso saudável, ela tá no limite entre o peso saudável e o abaixo do peso, seria bom a gente fazer a cesárea logo, por causa que a minha placenta também tava evoluindo já para aquele grau que a qualquer momento ela pode parar. E aí eu tô me enrolando, eu tô confundindo, que a minha cabeça tá começando a voar. Enfim, ela falou que talvez semana que vem a gente já pode fazer a cesárea, que vai ser muito mais fácil pra neném pegar peso do lado de fora do que dentro da barriga. E aí, dia 20, eu tive pré-natal. E aí a doutora sugeriu se eu não queria esperar mais uma semana pra ver se ela pegava peso, ou se eu queria fazer no dia seguinte mesmo, interromper a gravidez. E eu pedi pela cesárea porque eu pedi laqueadura, tá, gente? Porque eu tava me sentindo uma mulher muito fraca, como eu já falei pra vocês aqui em todos os últimos vídeos, que dói tudo. Eu faço qualquer coisinha e literalmente dói tudo, só que eu tava muito ansiosa no caso, né? Tava com uma ansiedade no nível insuportável, num nível que ela nunca chegou e eu não conseguia literalmente ficar parada por nada. Só que doía tudo 24 horas por dia, do meio da barriga, das costas assim, e do começo da barriga pra baixo, doía tudo. Então eu falei, eu prefiro operar amanhã, no caso seria dia 21 de novembro, porque eu não tava aguentando mais. Ainda até falei de serviço do Vini, né, que seria bom pra ele, que ele pegaria licença paternidade 5 dias em casa. E aí seria bom isso, de ter ajuda, ter apoio a gente. Ou seja, foi meio que planejar tudo certinho pra dar tudo certo. Mas não adianta a gente planejar quando Deus tem outros planos pra gente, né? E aí a doutora topou, a doutora concordou, falou, ok, então te vejo amanhã. E aí eu fui pra casa, fiquei em jejum da meia-noite, depois da meia-noite, e internei 6h30 da manhã pra ir ter a Agnes. E aí o Vi foi comigo, tava uma disputa de quem iria, seria minha mãe, seria o Vi. Mas a minha mãe foi resfriada, então ela disse que não iria pra não me passar gripe, depois eu não ficar tossindo e espirrando, cheia de pontos. E aí o Vi foi mesmo, que pai também é bom participar desse momento, né? Ok, eu vou. E aí, 9 e pouco, já me levaram pro centro cirúrgico. Eu tinha gravado o vídeo, porque eu queria, o Vi gravou também, porque eu queria fazer o vídeo do nascimento da Agnes, não o relato do nascimento da Agnes. Mas não deu, mas enfim, a gente foi pro centro cirúrgico, e aí vestiram tudo o Vi, né, me prepararam tudo pra cirurgia, e a gente foi pra fazer o parto da Agnes. Primeiro eu vou contar o que aconteceu comigo e depois eu vou contar o que aconteceu com ela para vocês não ficarem perdidos, ok? O parto foi, assim, 100%. As enfermeiras, nossa, eu tenho que falar isso, que o cuidado que tem conosco aqui em Monte Santo é outro comparado a qualquer outro lugar, é outro nível. Porque tem gente que só cumpre a profissão e tem gente que cumpre a profissão com amor. É duas coisas completamente diferentes. E eu falo que no par da Lana, mesmo, na hora de aplicar anestesia, eu não tinha ninguém, né, que eu tava com Covid. Eu não tinha ninguém lá comigo e as enfermeiras nem se aproximou. Eu que agarrei na mão de uma das enfermeiras, porque
porque eu tava ansiosa na hora de dar anestesia. Eu falei, eu preciso de alguém pra me acalmar. Eu agarrei na mão da mulher e fiquei segurando ela ali até acabar. Aqui não, aqui me abraçaram, pegaram na minha mão, me acalmaram, falaram que ia dar tudo certo, que tava começando. Então, enfim, eu queria muito falar o nome das enfermeiras, da doutora, do doutor, do anestesista, só que eu não posso, porque o YouTube começa a barrar o vídeo se falar muito nome. Mas se você estiver assistindo, eu quero agradecer, inclusive, pelo carinho e cuidado que vocês têm pela gente. Muito obrigada. Que vocês cumprem a profissão com amor, vocês deixam na gente lembranças muito boas. E isso é maravilhoso no momento que a gente lembra do, do que aconteceu. Lembrar do carinho que tiveram com a gente conforta muita gente. Então, muito obrigada por isso. Mas enfim, continuando, né? Começou a cirurgia, tudo ok, tudo 100%. Só que depois da cirurgia, a doutora veio me explicar. Olha, feio. A doutora veio me explicar que eu tava. Foi no limite. Foi no dia limite, na hora limite, no momento exato que a Agnes tinha pra nascer. Foi no dia certo, na hora certa, no momento certo. Que o meu útero tava dando uma ruptura. A doutora literalmente comparou o meu útero a um pedaço de papel, assim, falando que poderia rasgar com os dedos. Que eu fui pesquisar um pouquinho pra saber o que é ruptura uterina e descobri que é uma das coisas mais graves, se não a mais grave que pode acontecer durante a gestação, que literalmente o útero se rompe e aí não tem onde mais armazenar o bebê acaba morrendo afogado, a mãe tem uma hemorragia que mata a mãe também. Tipo, a consequência mais grave e a mais rápida da ruptura uterina é a morte, tanto da mãe quanto do neném. Então, assim, foi Deus que falou pra mim falar, não espera. Tipo, foi Deus que falou pra mim, não espera. Foi Deus que falou, fala que você não tá aguentando mais, que você quer logo. Foi Deus que falou, fala qualquer coisa pra você operar. E foi Deus que tocou no coração da médica de falar, ok, vou aceitar qualquer decisão que essa mãe tomar. Sério, porque depois que eu vi, assim, que o que poderia acontecer com a gente, não tem como não agradecer a gente ter saído bem, né? Ter dado certo, assim, o que aconteceu. E agora, por causa disso, eu não posso andar rápido, eu não posso subir e descer escadas, eu não posso, falaram pra mim, lá na pediatria, não ficar em pé com a Agnes no colo, eu não posso pegar a Lana de jeito nenhum, não posso fazer esforço algum durante pelo menos os próximos 3 meses para recuperar bem, tá? Por causa da ruptura. Então, nos próximos vídeos aí, vocês não esperem fazendo coisas extrabolantes igual eu gosto de fazer, não, porque não vai ter isso, que eu quero me recuperar bem, porque eu quero ver minhas filhas crescer, tá? Enfim. Aí, uma coisa que eu quero falar aqui, quem tá acompanhando a gravidez desde lá no início, lá no Instagram, vai lembrar que a Agnes era pra ser gêmeas. E é uma coisa que também que eu tô agradecendo muito a Deus, que era pra ela ser gêmea, era pra ter um geminho. Só que aí, com 10 semanas, o bebê tinha parado de desenvolver, né? Não tinha batimento, a bolsinha dele tava menor no ultrassom, ele tinha parado de desenvolver. E aí eu fiquei muito triste, muito arrasada naquele momento, não consegui entender o porquê, me senti incapaz. Me perguntei se eu fiz coisa de errado, mas depois eu falei, Deus sabe o que faz. E ele realmente soube, porque se tivesse evoluído a gravidez gemelar do jeito que o meu útero tava, provavelmente o meu útero tinha se rompido bem antes, bem no meio da gravidez, quando o neném começa a pegar peso, e provavelmente a gente nem... Eu não estaria aqui contando isso pra vocês, né? Então, assim, eu fiquei muito triste, arrasada, mas Deus sabe o que faz, mais pra frente eu vou entender e agora eu tô entendendo. Creio que Deus preferiu recolher um e me deixar o outro do que deixar os dois e partir nós três. Então foi isso que aconteceu comigo. Eu tô tentando me recuperar e eu tenho que me recuperar, né? Por causa que a gente, por pouco, não ia de arrasta, assim. Não acontecia o pior. Agora eu vou contar o que aconteceu com a Agnes, o que é o que tá fazendo eu chorar toda hora. Enfim, a Agnes nasceu e aí ela deu meio que um gritinho. Aí ficou um silêncio um pouquinho e ela deu um chorinho. E aí a doutora passou ela pra pediatra. Como eu disse, eu não sei se eu falei, que eu acho que eu falei isso no vídeo passado. A
Tinha uma das enfermeiras que estava tirando foto pra nós, ela registrou quase tudo, um momento muito bonito. Na hora que a Agnes passou pra pediatra, ela deu que meio um espirrinho. Foi o que eu e o Vi conseguiu escutar. Ela meio que espirrou e aí ela desfaleceu. E assim, o Vi tava a uns 50, 60 centímetros do meu lado de cá e a Agnes da mesma distância do lado de cá. Então a gente tava vendo e ela desfaleceu ali e aí começaram a reanimação neonatal. E assim, foi questão de talvez 1 minuto, talvez 2, talvez nem isso, talvez foi só segundos. Mas sabe aquele tempo que não passa? Das vezes foi 30 segundos, mas pra mim e pro Vinícius foi 10 anos que se passaram nesses 30 segundos. Enquanto eles faziam a reanimação neonatal nela, a gente perdeu até o ar, até as forças, o batimento da gente. A única coisa que eu consegui pensar foi: Deus, põe a sua mão. Tipo, não leva minha menina. E aí... assim, ela voltou rapidinho. Mas assim que ela voltou, já falaram, ela vai pra UTI neo. E aqui em Monte Santo não tem UTI neonatal, só tem em São Sebastião do Paraíso, onde a Alana nasceu. E eu gelei na hora que eu queria ir pra lá, porque lá as minhas memórias de lá não são boas, né? Mas enfim, falaram pro Vi: você chama alguém pra ficar com sua esposa, que você vai com ela. E aí o Vi ligou pra minha mãe tava resfriada, ela tinha acabado de chegar na casa dela, inclusive. O Vinícius ligou pra ela e falou: Dona Lúcia vai ter que vir ficar com a Bia, por causa que a neném vai ter que ir pro Paraíso, eu vou ter que ir com ela. E aí minha mãe veio voando pra cá pra ficar comigo e o Vi foi literalmente voando, gente. Pegaram ela literalmente voando pra levar pra São Sebastião do Paraíso, pra internar ela na UTI neonatal. Tanto que eu não vi ela de perto, tá? Eu só vi na hora que ela tava do lado ali, na hora que a gente tava reanimando, eu não vi a carinha dela de frente, assim. E não tem aquela foto que muitas mães têm de aproximar o neném. Não conheci ela ali no primeiro momento de vida, tá? Levaram ela, foram super rápidos, super ágeis com ela. Levaram ela para Paraíso para internar. E assim, a Agnes nasceu 9h56 da manhã. E o Vinícius foi com ela, internar ela 10 e pouquinho, né? Que tem a distância para chegar lá. Só que graças a Deus ela precisou ficar no oxigênio apenas 2 horas só. 2 horas e logo ela pôde ser retirada do oxigênio e ela continuou bem, mesmo sem a oxigenação, né? E aí o Vi me ligou, ele contou o que aconteceu, né? Ele contou que tava lá, só que não podia ficar lá com ela por causa que... apesar de ter leis, apesar de ter portarias que falam que toda criança tem direito a acompanhar essas coisas, tem lugares que não aceitam, não deixam os pais ficar perto, ainda mais nas UTIs, porque não tem estruturas para deixar as crianças, para acomodar os pais. E ali no caso era isso, ele não tinha estrutura para acomodar os pais na UTI. E então o Vinícius não poderia ficar lá, só o Vi ficou no horário de visita, né, que é das 3 às 4 da tarde, viu que ela estava bem, conversou com o médico, pegou todas as informações e depois veio embora. E aí no dia seguinte, aqui comigo, eu fui super bem tratada a noite inteira pelas enfermeiras super atenciosas. A minha mãe lá comigo, foram super atenciosas até com a mãe. E no dia seguinte, a médica foi o mais cedo possível que ela conseguiu lá pra me dar alta pra mim ficar com a neném. Só que a já falou, pra mim não extrapolar, não fazer nada errado, pra me recuperar bem, né? E aí eu peguei todas as coisas, né, as bolsas que eu tinha feito, a mala dela, minha mala, pra ir pra ficar com ela. A Lana tava com a avó paterna, tá? Ela tava com a Dona Vita, ficou com o Vi de noite, e aí na hora que a gente foi sair, ela foi conosco, a minha mãe foi conosco, por causa que ela tava sem me ver desde o dia anterior, né? E aí ela foi conosco pra gente ficar esse tempinho junto na estrada. E aí chegando lá, falei que eu tinha ido ver a menina, que eu fui pra ficar com ela, que eu recebi alta só pra ficar com ela. Só que aí falaram que eu não poderia ficar. Eu falei, mas eu não vi ela, não conheci ela, eu tenho leis que garantem que eu posso ficar com ela. Eu falei, eu vou ficar com ela, né?
Só que aí fala, não, sobe lá em cima, você vai conversar com as médicas, você vai ver ela e você vai conversar com a assistente social e depois vocês veem o que vocês vão fazer. Fala, ok. E aí subi pelo elevador, que obviamente que eu não encarei escada, que eu não posso fazer nada, já falei, né? E aí cheguei lá, pude ver ela, pude tocar nela, pude, assim, abençoar, né? Falar, Deus te abençoe. Mas não deixaram de jeito nenhum ficar com ela. E aí falaram, a assistente social falou que isso é uma regra da UTI mesmo, quando é o caso da criança nascer prematura, fica muito tempo, ou tá num quarto sozinho, aí eles acabam dando um jeito dos pais poder ficar, mas não era o caso da Agnes, tinha outra criança no mesmo quarto que ela, no mesmo leito que ela, e aí o quartinho dela não tinha estrutura pra mim ficar lá. Só que falaram que ela tava bem, então talvez nem precisava, e me deram a sugestão de ficar na casa de apoio, é a casa da mãe, que é uma continuação do hospital fora do hospital, que é onde as mães de UTIs, ou que tem as crianças internadas, podem ficar. E aí na hora que precisa, na hora que acontece qualquer coisa, na hora das crianças, as que já mamam, poder mamar e chama a mãe vai. Só que, gente, eu tava com tanta dor, eu tava literalmente chorando na sala da assistente social, que eu falei, não dá, se eu não puder ficar ali com ela, eu vou pra casa, porque eu não tô aguentando. Porque mesmo que eu for devagarzinho na estrada, tentando dar bacada, dava bacada. E a barriga da gente fica uma gelatina, né? Fica toda mole, fica assim. Eu falei, não dá. Eu falei, se eu não puder ficar com ela, eu vou esperar ela em casa, assim. Falei, porque a minha vontade era só de ficar com ela, mas eu não tava aguentando nem ficar em pé. E aí nós ficamos por aí da visita. Minha mãe tava lá até perguntando se ela podia subir. E falaram que não, porque avós, tios, essas coisas, só poderia ver as crianças nas UTIs na terça-feira. E isso era quarta, eu não sei. Ela não pôde ver a nenê, né? Mas a gente aí deixaram eu pegar ela no horário de visita dos pais. Eu pude pegar ela e sim, conheci minha pequenininha, vi ela, pude pegar, pude cheirar, né? Assim, pode falar que tava de máscara. Mas aí sim, conheci minha pequena. E a gente veio embora. Porque não dava pra ficar, gente. Eu ficar sozinha lá do jeito que eu tava com muita dor. Ou com gente conhecida, né, gente? Que a gente não sabe se vai ajudar a gente caso precisa. Não dava, então a gente veio embora. E aí no dia seguinte, isso já na quinta-feira, de manhãzinha, eu resolvi ligar, né? Que eu tinha direito a uma ligação por dia pra saber como é que ela tava. Olha, você vê como é que é limitada as coisas. E aí eu resolvi ligar pra saber como é que ela tava. Isso era 8 horas da manhã. E aí falaram, as informações a gente só pode dar pessoalmente. Falei, não, conversei com a assistente social ontem. A assistente social garantiu que eu tinha uma informação que vocês podiam me falar como ela estava, por causa que a gente mora em outras cidades. E é difícil pra gente cair, então eu quero saber como ela tá. Qual a evolução dela, se ela tá bem, se aconteceu alguma coisa. Aí falou, então eu vou passar você pra UTI, né? Você conversa lá, ok? E aí passaram pra doutora lá da UTI. E aí a doutora falou assim, olha, você tem que estar aqui 8h30 da manhã pra gente tirar ela da sondinha pra ver se ela vai pegar peito. Que se ela pegar peito 2 vezes bem, ela vai ter alta da UTI. Só que isso já era 8h10 da manhã, não dava tempo de chegar lá às 8h30, nem se a gente fosse voando. Isso era uma coisa que, além que eu não podia fazer, né? Que eu não podia correr, eu não podia sofrer bacada na estrada. Às 8h30 não dá. Aí falaram assim, então vem às 11h30. E aí eles tinham inclusive até tirado a sondinha dela, colocaram de novo, tadinha. E aí a gente começou numa luta, né? Porque a gente toda hora pegando o carro do meu sogro. E querendo ou não, a gente sabe que vai irritando os outros, né, gente? Ainda mais coisa grande assim. E ele não fala nada, fala que tá lá pra usar nessas horas, pra essas coisas, mas a gente mesmo põe o pé de que a gente tá atormentando. E aí a gente começou a caçar carro, caçar ambulância, alguma coisa pra gente ir. E aí a gente ligou na prefeitura e a van só saía daqui meio-dia, então uma van que vai para isso meio-dia, foi meio-dia a gente já perdeu a mamada, e aí só teria 3 horas da tarde, não seria as 2 do dia, então ela não teria alta naquele dia. E não tinha ambulância, mas aí o Vinícius ele simplesmente pensou em pedir para algum vereador. E aí um daqui que trabalhou muito tempo com criança
ele conseguiu pra nós uma vaga numa van que tava indo 10 horas, num carro, né, numa van que tava indo 10 horas. E aí a gente foi, só que saiu bem depois das 10. Acho que saíram mais ou menos umas 10h30, foi 40 minutos pra chegar lá, chegar, trocar, me higienizar e pegar ela, né? Só que pra ajudar, o motorista foi voando. Eu até pulava no banco, assim. Mas ele parou num posto, num lugar lá e enrolou um tempão. E ainda ele não parou na frente do hospital, ele foi na Santa Casa, que era onde todos os outros pacientes estavam lá. E isso já era praticamente 11h20. Falei, gente, até esse tanto de gente descer, esse homem ligar essa van de novo e me levar no hospital, já passou da hora. Então eu fiz o que eu não podia fazer. Que era literalmente de descer da van com as bolsas e andando depressa, né, que não consigo correr, mas fui andando depressa o máximo que eu conseguia para chegar a tempo no hospital. E aí eu cheguei lá, eu falei, liguei e falaram pra mim vir 11h30 pra dar mamar pro neném que tá na UTI NEL. Aí o rapaz falou assim, vai! Aí ele me deu o negócio, tava quase subindo, ele falou, moça, a máscara, que eu tinha esquecido até da máscara. Peguei uma máscara, fui, e aí cheguei lá, finalmente pude pegar a minha pitica, né, e a moça tirou a glicemia dela antes de eu dar mamar, e aí pediu pra eu trocar a fraldinha, fazer um teste na fraldinha, alguma coisa lá também que eles fazem no xixi do neném. E aí só depois eu pude dar mamar, e ela pegou o peito, que foi uma beleza, gente. Ela mamou de um jeito que deu até gosto. Só que, como foi a primeira mamada de tudo, ela caía no sono toda hora, ela não mamava, ela não chupava. A gente tinha que ficar acordando, ela ficou 40 minutos no peito, literalmente, pra mamar. E aí falaram pra mim, olha, agora você desce pra casa das mães e depois a gente te chama de novo, 12h30, você vem de novo pra dar mamar pra ela. Só que aí eu já tinha me esforçado, né? Eu tava com dor, eu falei, eu não posso esperar. E eu tinha que conversar com a assistente social. Eu falei, eu não posso esperar aqui na salinha dos pais até a assistente social vir. Porque aí eu falei, eu espero na recepção do hospital mesmo, né? E aí eu fico ali até dar 12h30, que aí eu não faço esforço e não forçava mais a dor. E aí a enfermeira a doutora, a enfermeira, acho que ela é a enfermeira-chefe da UTI, né? Ela super deixou. E ela falou, vou até providenciar um almoço pra você, que você veio se almoçar, né? Falei, vi. E aí ela providenciou o almoço, conversou com a assistente social, providenciou o almoço pra mim. E eu fiquei lá na recepção, não na recepção do hospital, numa recepção que tem lá em cima, perto da UTI, onde as mães que vão fazer exame ficam, pra esperar dar um momento de dar mamar de novo. E aí, 2h30 eu fui. Só que ela não mamou nada, praticamente, que ela ainda tava cheia da mamada anterior. E aí ela ficou de 5 a 10 minutinhos no máximo, chupando o peito assim, sabe, juntando todo o tempo que ela tentou. Mas e aí eu já fiquei preocupada, né, falei, não vão liberar porque ela não tá mamando. Mas a enfermeira falou que quando é assim, ela ainda tava cheia da mamada anterior, então tava super de boa, porque ela tava saciada, dava pra ver que ela tava saciada. E aí depois o médico foi lá conversar comigo e deu alta dela da UTI. E falou, agora vocês vão pra pediatria. E aí a enfermeira já ficou feliz, né? Falou que quando vai pra pediatria, no dia seguinte vai embora. Que a pediatria é só pra ver se ela vai manter do jeito que ela tava. Ela tava bem, glicemia tava boa, respiração tava boa, pulsação tava boa, não tava tendo febre. Então fica ali meio que observando pra ver se vai dar tudo certo. Continuar dando tudo certo, né? E aí a gente preparou todos os papel. E uma coisa que aconteceu que eu acho que faria ela ficar lá internada muito tempo sem necessidade. O enfermeiro que fez a ficha dela lá em São Sebastião do Paraíso, ele colocou que ela nasceu de 27 semanas. E assim, a menina super comprida, 46 centímetros, não seria como ter 27 semanas, né? E aí o Vinícius tinha falado pra mim por telefone que ela ia ficar em observação na UTI porque ela nasceu no limite da prematuridade. E eu não entendi, falei que com 37 semanas tem criança que nasce de antes de forma normal, mas tudo bem. Só que aí na hora que eu cheguei lá, que eu olhei as informações dela em cima do bercinho dela, eu falei, tá errado, ela nasceu de 37. Ou seja, ela iria ficar internada por mais tempo de observação, porque eles acharam que ela era prematura extrema. À toa, ainda bem que
que a gente olhou lá. E aí a gente, que eu olhei lá, né? Eu já esqueci desse detalhe pra vocês. Que eu falar, eu não sei se é muita coisa que acontece, que acho que é muita gente que vai, mas eles, falando assim comigo, com as experiências com as minhas filhas e comigo, eles erram muito. Eles erram muito. Mas é porque é um hospital que recebe gente de todos os lugares também, né? A gente tem que levar em consideração isso. Então, liberaram ela pra pediatria, a gente desceu e pegaram tudo as coisinhas dela lá pra descer, todas as informações, cartão, essas coisas, tudinho. E a gente desceu lá pra pediatria pra ficar observando ela a cada 3 horas, vendo se ela continuaria bem. E lá na pediatria tinha uma moça junto comigo internada daqui de Guaranésia, se eu não me engano. Essa moça super gente boa, a filha dela sim nasceu prematura externa, a filha dela nasceu de 27, ficou um tempão internada. Mas a filha dela vem dando saúde, vem dando... Nossa, a coisinha mais fofa do planeta. Eu queria toda hora pegar, mas como é muito petitinho, acabou de nascer, eu nem pedi, mas eu queria, viu? Eu não faço essa nome, mas se você estiver assistindo esse vídeo, eu queria toda hora pegar essa petitica. E tinha uma outra moça lá também que, gente, eu fiquei com muita raiva por causa que o filho dela nasceu bem, nasceu vendendo saúde, nasceu sem problema nenhum. Não aconteceu nada com ele e ela tava cagando pro filho dela. Nossa, gente, me deu uma raiva que lá, que o moleque tava lá pra aprender a mamar e não aprendeu porque ela não tinha interesse em dar mamar. Mas enfim, isso é coisa que a gente não tem controle, né? Não tem como agir, não tem como brigar com os outros dentro do hospital e falar, seja mãe. Então, mas enfim, a gente ficou na pediatria, a cada 3 horas tinha que dar mamar, mesmo de noite. Até perguntei se era obrigatório ter que acordar, né? Porque ela tava dormindo tão bem, mas falaram que sim, né? Que tinha que dar mamar pra ver se a glicemia dela não iria baixar, não ia dar hipo. E aí eu falei, ok, né? Vou fazer tudo que elas querem, senão a gente não vai embora. Então tentava dar mamar, ia medindo o pezinho das fraldas, que pesa as fraldas. Aí ia lá, media a glicemia dela, ok, saturação ok, tudo ok. E aí na manhã seguinte, 11 horas da manhã, na sexta-feira, a gente teve alta, graças a Deus. Só que pra vir embora também foi um perrengue, a gente teve alta 11 horas e aí a gente ficou lá até de tarde no hospital. Porque chamaram a ambulância para buscar e a ambulância teria que chegar lá e avisar que foi buscar nós, o que não aconteceu. Que inclusive a ambulância chegou lá e ficou lá um tempão e não me chamou, não me liberou. Tanto eu e a moça que teve a neném prematura extremo, a outra já tinha ido embora, foi embora cedo. Eu e ela a gente brincou, tipo, a gente não pegava o almoço, né? Que a gente foi liberada ainda do almoço, então a gente não pegaria o almoço, a gente pegou o almoço. Deram almoço pra nós. Aí tava demorando tanto, ela falou, capaz que nós pega o café também. E a gente pegou o café, literalmente. Deu 2 horas da tarde, a gente tava lá. Aí depois ele falou, a gente não vai nem brincar que a gente vai pegar a janta, que vai que a gente ficava até a hora da janta, né? Mas depois de uns perrengues, de umas raivas lá, que eu tava com raiva, né? Que o motorista tava lá, mas não falou que foi me buscar, eu tava presa lá à toa. Chegou a van que busca os pacientes as van que busca o paciente que vai fazer hemodiálise e o motorista dessa van me liberou. Se eu não me engano, foi desse jeito que me aconteceu. Ele que me liberou e aí ele viu que não dava pra eu ir na van dele. Simplesmente ele não poderia me levar porque eu estava cheio de ponto, com uma recém-nascida e a van tava lotadíssima, tipo, lotadíssima. E a ambulância que era pra me levar embora foi embora com outra pessoa. Assim que eu saí na porta do hospital. E o motorista dessa van, ele até tentou chamar essa ambulância pra voltar pra trás, mas não voltou. Só que enquanto tava lá tentando ajeitar de um lado do outro pra ver como eu ia embora, encostou outra van, outra ambulância de Monte Santo lá. E aí ele me pôs nessa outra ambulância pra ir embora. Bem mais calma, assim, mais tranquilo. E aí veio um rapaz junto. Eu não sei porque que esse rapaz montou lá atrás. Falei, meu Deus do céu, se a menina quiser mamar, eu vou ter que arrancar o peito na frente desse homem que eu nunca vi. Não é porque os outros falam que a gente não tem que ter vergonha, mas eu tenho. De pessoa que eu nunca vi, eu tenho. Mas enfim. Chegamos aqui em casa 4 e pouquinho da tarde e eu não consigo parar de agradecer a Deus até agora de ter dado assim tudo certo, mesmo com tudo para dar errado.
tudo deu errado. Que o meu útero poderia ter estourado bem antes, que poderia ter estourado no momento do parto, ela poderia não ter abortado, poderia ter se complicado enquanto estava internada, mas graças a Deus deu tudo certo. Por fim, depois disso, eu não consigo parar de agradecer a Deus até agora. Quantos livramentos Ele deu, porque vocês sabem que a gente passou muita raiva, muito perrengue na gestação, a gente ficou até de favor na casa dos outros, de tanta coisa que aconteceu com a gente. E a minha ansiedade, inclusive, era justamente por causa que o meu útero não estava bem, tá? Então por isso que eu não conseguia sossegar. Mas no fim deu tudo certo. Deu tudo certo e a gente tá aqui. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Vou contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu, né? Um pouquinho. Tentei detalhar tudo. Não sei se eu consegui, mas eu tentei ao máximo. E se eu esqueci de contar qualquer coisinha, eu conto pra vocês mais pra frente. Então é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Eu não vou mostrar ela aqui nesse vídeo porque ela tá dormindo, mas nos próximos vocês vê ela, tá bom?